Então, se você tem a sua Bíblia, você vai abrir ela no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Se você não tem a sua Bíblia, você vai acompanhar conosco aqui na página Salvação, diretamente aqui da tela. E a palavra de Deus diz assim, ó, o título da palavra diz assim: a cura de um cego de Jericó. Preste muita atenção no que Deus ele quer de nós e aquilo que vai acontecer na sua vida. Diz assim, 46, versículo: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha isso. A palavra que eu pedi para vocês digitar, eu creio, é por causa desse versículo. A Bíblia diz que em Jericó, a cidade onde Jesus estava junto com os discípulos, e aonde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. Naquela multidão também tinha um homem chamado Bartimeu, que além de ser cego, ele era um mendigo, filho de Timeu. E ele estava sentado na beira do caminho, no meio, ali aonde Jesus estava passando. E a Bíblia diz que esse homem cego e mendigo, quando ele estava no meio do caminho, ele só ouviu que era Jesus que estava passando ali. Então, quando ele observou e ele ouviu que Jesus estava ali, passando naquele lugar, ele viu aquele momento como uma oportunidade. Ele ouviu que Jesus ia passar por ali e ele ouviu que ele estava passando naquele momento. Então, quando ele ouviu, ele aproveitou aquilo e usou como uma oportunidade. A fé dele foi ativada como, pastor? Porque ele viu Jesus, o Nazareno, ele está passando por aqui. E ele já tinha ouvido que Jesus faz milagres, como você também sabe que Jesus faz milagres. Como você sabe que ele é poderoso para fazer. Como Bartimeu também sabia. Só que a Bíblia diz que quando ele ouviu Jesus, ele ouviu, né? Porque ele era cego. A Bíblia fala que ele usou aquela situação como uma oportunidade de mudança de vida. Ao ponto que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele pediu ali compaixão, misericórdia, para que Deus ouvisse e atendesse a ele. Como eu e você hoje fazemos. Oramos ao Senhor, clamamos a Deus. E nós não iríamos perder nenhuma oportunidade. Porque quando Bartimeu ele teve a oportunidade, ele abraçou com todas as forças. E o ponto que eu quero que você entenda, que Bartimeu ele era cego. Quer dizer, ele não podia acompanhar a multidão na direção que Jesus estava. Já que ele não podia ir até onde Jesus estava, ele usou aquilo que ele tinha. Porque o que nós não podemos fazer é dar desculpa. O que nós temos que ter é fé. O que nós não podemos fazer é dar desculpa. Porque Bartimeu, naquela situação, ele poderia aceitar aquele momento, aceitar aquela situação na vida dele e pensar consigo mesmo: olha, eu sou cego. Muitas pessoas que têm visão têm muito mais oportunidade do que eu, porque elas podem ir até Jesus. Elas podem ir até onde Jesus está. Ele poderia pensar: quem sou eu? Eu sou um cego. Mas a Bíblia fala que mesmo ele estando nessa posição de não poder enxergar, ele não deu desculpa. Tem um versículo bíblico que a Bíblia diz assim, que nenhuma desculpa é aceitável. Nenhuma é. Nós podemos dar a desculpa. Mas a Bíblia diz que nenhuma desculpa é aceitável. Nenhuma ela. Seja qual for, nenhuma desculpa é aceitável.
Então, se aquele cego, Bartimeu, ele desse desculpa, quem ia perder a bênção era ele. Só ele, mais ninguém. Mas quando ele viu a oportunidade, ele abraçou. Ele agarrou aquela oportunidade. Já que eu não enxergo e eu não posso caminhar até onde ele está, porque tinha uma multidão indo aonde Jesus estava, ele usou o que ele tinha. Já que eu não tenho visão para ir até onde Jesus está, então eu vou gritar o mais alto que eu puder. Porque a fé de Bartimeu era essa. Eu não posso ir até onde ele está. Mas a minha fé é essa. Que a minha voz vai chegar até onde Jesus está. Olha o que é fé. Se você usar o que você tem e acreditar, Deus, ele vai de encontro à sua vida.